o nosso penúltimo encontro, quando a Caroline e o Alan vão falar para nós sobre a avaliação somativa. E na quinta-feira que vem, eles encerram o curso trazendo ideias de alguns aplicativos e ferramentas que podem ser utilizados para operacionalizar a avaliação somativa, certo? Falei no começo para alguns apenas, mas vamos reforçar agora, que o Noclestro, as atividades que estão disponíveis, vocês poderão realizar até o dia 9 de setembro, e aí no dia 10 de setembro a gente vai encaminhar as planilhas de presença e frequência para que a PROESTE, a Pró-Reitoria de Extensão, possa elaborar os certificados. Certo? Então, para que vocês se organizem, né, uma vez que é um curso, né, que está já no sexto encontro, cheio de atividades, que vocês possam ser certificados com 100% da carga horária, certo? Então, eu desejo a Carol e o Alan uma boa fala, e aos cursistas que possam fazer proveito desse momento. Se quiserem falar, contribuir durante a fala deles, fiquem à vontade. Se quiserem utilizar o chat para fazer intervenções, falas, compartilhar ideias, também sintam-se muito à vontade. Então, Carol e Alan, passo a palavra para vocês. Então, boa tarde a todos. Vocês me enxergam, me escutam ou não? Escutam bem? Te escutamos, Caroline. Tá. Eu vou deixar a câmera aberta um pouquinho, só para a gente se apresentar, e depois eu vou fechar só para ficar melhor a conexão, porque aqui em Alegrete também estava caindo bastante. Então, boa tarde a todos. Estou muito feliz de fazer parte desse curso e estar com vocês. Hoje e na quinta-feira que vem, então, eu e o Alan vamos falar um pouquinho e refletir e discutir sobre a avaliação somativa, então, que fecha o ciclo dos 3 métodos avaliativos que nós já estudamos aqui, conversamos aqui no nosso curso. Quero dar parabéns a todos os cursistas por seguirem firme com a gente até aqui, como a prof. Raquel disse, um curso de longa duração, e nós, professores, cheios de afazeres, e agora começou a apertar mais, né, a questão das atividades remotas e das aulas online, mas, assim, muito obrigada por vocês estarem presentes. A gente vê o empenho no Classroom e nos e-mails que chegam solicitando ajuda quando não precisam, e eu acho que é quando precisam, e eu acho que é isso aí o nosso grande papel aqui nesse curso, fazer essa troca de experiências e aprender à medida que a gente vai conversando e trocando experiências. Alan, quer se apresentar? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Alan e hoje na formação irei auxiliar a Caroline e eu espero que seja proveitoso e muito cheio de conhecimentos para todos. E obrigado por todos estarem aqui. Então tá, agora eu vou fechar a câmera. Então, a nossa conversa hoje, nosso 7º e penúltimo encontro, tange sobre a avaliação somativa. Deixa eu organizar meus slides aqui, né? Como eu disse, fechando o ciclo do nosso estudo, iniciamos pela avaliação diagnóstica, passamos pela avaliação formativa, e hoje iniciamos a avaliação somativa. E aí, antes de começar realmente essa reflexão, o Alan vai colocar um link ali no chat, e depois eu vou parar de compartilhar a tela para ele poder compartilhar e a gente ver os dados. Eu queria que vocês respondessem para mim, para você, avaliação somativa é mocinho ou é bandido no processo avaliativo e processo de ensino-aprendizagem? Eu parei a apresentação. Alan, se tu quiser apresentar agora, só para a gente poder ver os... Ok, Carol, só um segundinho. Bom.
estão conseguindo acesso? Tá conseguindo ver, Carol? Ainda não foi projetado, Alan. Não, tá. Ainda não. Não. E o link está funcionando corretinho, sim, Carol. Tá bom. Não conseguiu, Alan? Consegui agora. Se eu entrar no link, eu... Ó, tá. Agora foi. Ah, isso, tá. Ai. Conseguiram responder? Sim, Carol. Várias pessoas estão falando que já responderam. Alan, quem sabe tu atualiza a página. Ah, tá. Aqui. Ah, olha. Agora foi. Agora foi. Então, olha só. Essa enquete que eu quis fazer para vocês, a gente vai usar mais para frente nas nossas reflexões, mas olha que interessante. Para você, a avaliação somativa é mocinho ou bandido? Nós tivemos 13 respostas de que é mocinho e 4 de que é um bandido. A avaliação somativa é bandida. Ó, agora aumentou. 5 e 16 para avaliação somativa como sendo a bandida dos métodos avaliativos. Todos conseguiram? Alan, dá mais um F5 aí. Esse teve mais um. Aqui. Ficamos, então, no 5. Então, olha que interessante. 5 pessoas responderam que a avaliação somativa é bandido nos métodos avaliativos e 16 de que ela é um mocinho. Então, pode parar a apresentação, Alan, que eu começo agora para a gente retomar, por favor. Ok. Estou apresentando. Quando eu tiver ok, me avise. Tá ok? Sim, Carol. Sim. Então, tá. Então, a gente pensou em fazer essa brincadeira no início para ver uma percepção inicial de todos sobre a reputação, vamos dizer assim, da avaliação somativa dentre os métodos avaliativos, né? Então, nós tivemos na nossa enquete 5 pessoas que responderam que ela é um bandido e 5 em 16 que ela é a mocinha dos métodos avaliativos. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa trazendo algumas ideias de conceitos de avaliação somativa. Então, antes de iniciar, eu quero dizer que, à medida que vocês se sentirem à vontade para contribuir ou para fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone ou podem usar o chat. Vamos fazer uma conversa bem dinâmica. Então, a avaliação somativa, ela é basicamente uma avaliação da aprendizagem, né? É uma espécie de diagnóstico do desempenho do aluno, ou seja, do desempenho da aprendizagem desse aluno como um processo em dado período de tempo. E esse período de tempo a gente entende que seja nas escolas regulares onde a gente conhece um bimestre, um trimestre ou um semestre. Então, ela é uma avaliação da aprendizagem. E aí, semana que vem, a gente vai conversar um pouco sobre os tipos de avaliação da aprendizagem, como aprendizagem e para a aprendizagem, que na verdade é um link de todo o curso que nós já fizemos. Então, a avaliação somativa ela é uma avaliação da aprendizagem
e do desempenho do aluno. Então, ela também é chamada de somatória, e ela compreende, então, a soma de vários instrumentos avaliativos, né? Assim, no decorrer desse período letivo, que pode ser, então, um bimestre, pode ser um trimestre, pode ser um semestre, o aluno realizou essas diversas atividades e ele vai receber um resultado. Esse resultado vai ser uma nota, como nós conhecemos o boletim, né? E esse resultado, essa nota, vai se dar através da soma de todas as atividades que foram realizadas nesse período de tempo. Então, essa nota, esse resultado do aluno, ele deve refletir o desempenho e as aprendizagens deste estudante nesse período em questão, dentro dos objetivos planejados pelo professor, dentro das competências e habilidades que foram previstas em determinado conteúdo. Então, aqui eu trouxe algumas falas de referências sobre a avaliação somativa. Então, em 83, o Bloom, Hastings e Madaus, acho que é assim que se pronuncia, escreveram que a avaliação somativa é uma avaliação muito geral, que serve como ponto de apoio para atribuir notas, classificar o aluno e transmitir os resultados em termos quantitativos feitas no final de um período. Aí mais para frente, em 2005, nós temos a escrita de Lucchesi, que fala que esses resultados sempre serão positivos se efetivamente forem construídos como resultados desejados. Então, a gente precisa considerar com cuidado a avaliação somativa, planejando as atividades para que essa prática não seja apenas um jogo de classificação, como a nossa referência primeiro nos citou lá em 83. E o Kraemer, em 2006, fala que a avaliação somativa... Pode falar. Não? O Kraemer, em 2006, fala que a avaliação somativa detecta o nível de um período de aprendizagem, podendo classificar de acordo com o nível de aprendizagem. Então, nós vemos muito essa palavra classificação dentro das perspectivas da avaliação somativa. Mas, nós vamos conversar no decorrer da apresentação que esse processo educativo, no geral, precisa ser mais importante do que o processo avaliativo em si. Então, essas citações se põem em xeque quando a gente começa a pensar e objetivar a avaliação somativa de outro ponto de vista. Raquel, Alan, se alguém quiser me interromper, fiquem à vontade. Então, depois de trazer essas primeiras conceituações que nós já conhecemos e esses primeiros citações de estudiosos sobre avaliação, eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco um artigo que foi publicado no ano de 2014 na revista Meta e Avaliação. O artigo traz por título Avaliação Educacional, Formas de Uso na Prática Pedagógica. E aí eu vou trazer um recorte para a gente discutir o ponto-chave, mas esse artigo depois vai ficar disponível também no Google Class, ele é muito interessante, quem quiser ler na íntegra, é uma reflexão bem, bem bacana. Então, esse recorte vai trazer, então, as formas e o uso da avaliação dentro de uma visão tradicional. É esse recorte do artigo que nós vamos discutir agora. Então, dentro dessa visão tradicional, o professor restringe a avaliação a um instrumento de controle que é utilizado
para medir os conteúdos memorizados pelos alunos. Então, o instrumento de controle é a prova, é o provão que nós conhecemos, né? E que ainda a gente encontra muito dentro do nosso chão da escola na atualidade. Assim, a prática avaliativa, como toma contornos, é uma prática que reproduz o sistema pré-estabelecido, onde o professor e a escola exercem um papel de autoridade do saber e o aluno um mero receptor de conteúdos. Então, dentro desse recorte, dessa visão tradicional, tanto de processo de ensino-aprendizagem como processo avaliativo, nos transmite a ideia de considerar realmente o aluno como um sujeito como mero receptor, sem interação nenhuma, sem considerar a bagagem que o aluno traz consigo, que a gente conversa muito sobre isso, sem levar em conta a contextualização de todo e qualquer conteúdo que a gente apresente para o aluno, tanto na forma de conteúdo quanto na forma depois de avaliação, sem contextualização. Então, essa visão tradicional é uma visão bem prática, onde não tem esse diálogo, não tem essa reciprocidade entre aluno e professor, e é uma visão que, mesmo com todas as tecnologias e mesmo com todos os cursos de formação que nós participamos, ainda é uma visão que nós encontramos dentro das salas de aula. Então, num processo avaliativo tradicional, a avaliação ela é comumente usada como uma forma de classificação, como uma forma de punição, as famosas provas surpresas, né? Onde eu também classifico e comparo os meus alunos, causando uma situação constrangedora para eles, e assim fazendo o controle social de quem passa, quem roda, quem é bom, quem é ruim, né? E tendo essa visão tradicional como essa concepção tradicional nessa visão classificatória como ponto-chave do processo avaliativo. Então, essa avaliação classificatória seria aplicada para constatar se o ensino foi transmitido, utilizada como instrumento rígido, verificação e memorização. E aí a gente lembra que o ensino, ele não é transmitido, ele é construído, né? Só que tudo isso gera, então, o quê? Gera o medo do aluno, gera a visão da avaliação como um castigo, como uma coisa ruim, como uma ameaça, e acaba intimidando os alunos de fazer. E todos esses sentimentos ruins, de medo, de ameaça, de intimidação, geram, então, a nossa conhecida ansiedade, onde muitos alunos sofrem, e nós, adultos também, né, que ficamos nervosos em qualquer tipo de realização de prova, de avaliação, né, seja ela qualquer tipo. Quando nós vamos apresentar algum trabalho, ou como nós vamos fazer alguma seleção, acabamos ficando ansiosos pelo simples fato de ter uma pessoa nos avaliando. Alan, quer falar? Até interessante nessa parte é que gera, de certo, um desestímulo aos alunos, de certa forma, porque se tu mantém essa mesma processo de classificação, às vezes os alunos não se sentem confortáveis de buscar mais conhecimentos, serve também como, digamos, um bloqueio para eles, de certa forma, nesse sentido de tu querer fazer uma prova
que vá levar todo o conteúdo e ele precise memorizar, e ele precise ter que buscar mais, mas de certa forma também retrai um pouco o aluno, eu vejo nessa questão da intimidação. Com certeza. Acaba. E outra coisa interessante que tu falou, a questão da memorização. Acaba que esse tipo de pensamento e de aplicação da avaliação, ela se torna como realmente uma memorização. Ou seja, não existe um caminho para uma aprendizagem significativa. Existe uma memorização de conteúdos para que o aluno possa fazer aquela prova e depois esse conhecimento vai ser descartado, né? Não se tornou significativo num espaço de tempo. Quer falar mais alguma coisa, Ana? Não, eu só contribuo com essa parte que no caso, que implica mesmo essa questão do aluno ficar nessa questão de memorizar de que vai cair conteúdo tal, 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 que vai ser uma prova, por exemplo, no final do ano, o dito provão. Ele fica naquela ansiedade, naquela remoendo até o dia da prova, e às vezes ele se frustra por não conseguir atingir aquela meta. É bem, assim, complicada essa questão. Exatamente. Muito interessante essas colocações. Isso me fez voltar ao meu tempo de estudante, onde cada vez que e as provas eram cumulativas, de bimestre a bimestre, e aí chegando alguns dias antes da prova, a professora marcava, ó, estudem essa e essa questão. E hoje eu penso, tá, eu decorava, devolvia na prova, mas me pergunta alguma coisa, pouco me lembro, né? Então, a questão de que, talvez muitas vezes, enquanto alunos, a gente só entende a avaliação como, vai virar nota, mas a gente não percebe que a avaliação, indiferente se é a diagnóstica, a processual ou a somativa, ela deveria vir com o objetivo de auxiliar a gente na construção do conhecimento, né? Então, assim, é uma história que me veio à mente, porque aconteceu comigo, e vocês devem ter outras histórias mais, né? E aí, quando a Carol falava, né, das provas surpresas, vamos pensar o quanto isso vai ser desgastante para a motivação do aluno vir para a nossa aula, né? Imaginem vocês, Soa como um castigo, né, Raquel? Soa como um exato, castigo, né? Vocês chega na aula, o professor, estão de bagunça, não estão prestando atenção, fechem os cadernos de prova surpresa. Eu já passei por isso no ensino médio, né? acredito que Que outras pessoas motivação eu vou também, ter né? para voltar para essa aula desse professor, né? Então, assim, muitas vezes a bagunça, a disciplina, a gente tem que parar e conversar com eles e ver o que está acontecendo, né? É pelo diálogo que se resolve essas situações. Tá, já falei demais, Carol. Segue o baile aí. Não, podem ir falando que é assim que fica mais bacana o nosso curso. Então, realmente, como o Alan falou e como a professora Raquel falou, essa questão da intimidação e de associar, então, toda essa questão de avaliação tradicional ao método da avaliação somativa. Por quê? Porque ela vai nos trazer uma questão de nota, ela vai nos trazer a avaliação somativa num âmbito de prova, né? Ela nos dá a impressão de que ela é uma avaliação tradicional de instrumento único e que só ela vai poder nos apresentar a nota do aluno clara e verdadeira, vamos dizer assim. E aí a gente pensa, seria avaliação somativa um método tradicional? É errado o uso da avaliação somativa? É errado o uso das provas como instrumento de avaliação? E aí eu queria que vocês usassem o chat para falar um pouco e me responder essas questões que eu indago, porque o que vocês acham? É errado o uso de prova? É errado a avaliação somativa? A gente não deve usar ela, sendo ela tão atrelada a uma visão de ensino tradicional? O que vocês acham? Quiserem abrir o microfone para falar um pouquinho? Quiserem responder no chat?
Ali a Eu estou me coçando para responder, mas vou ficar bem quietinha. Posso Responde falar? por último, Raquel. Pode, Yara, pode falar. Tá, deixa eu abrir minha câmera aqui. Bom, eu não sei se eu tô errada, tá? Mas até o momento eu tinha a visão da avaliação somativa como a soma de várias outras avaliações. Indiferente de que tipos de trabalhos, pesquisa, apresentações, seminário, prova escrita também, tradicional, eu tinha essa ideia de que no final eu iria somar todos esses tipos, outros tipos de avaliação, e como na minha escola eu trabalho assim também, eu faço várias avaliações, mas na hora de somar, de fechar minha nota, eu somo aquilo ali. E então o resultado que eu tenho final, ele não é, eu não considero ruim, porque eu preciso fechar uma nota para entregar para a escola, entende? Porém, para chegar naquela nota ali final, eu faço várias outras formas, não só escrita, prova, questionário, isso aí é o que eu menos uso. Mas trabalhos, apresentações, seminários, conversas, autoavaliação, tudo isso vai somando. Então, a minha ideia até agora, até hoje, de avaliação somativa era essa, a soma de vários outros métodos. E aí, pensando assim, eu não acho errado. Não acho errado usar a prova escrita. Seria errado, no meu modo de pensar, que se eu usasse somente isso. Perfeito. Ali, ó, deixa eu ler o que colocaram mais. Patrícia Vargas, deve existir, mas não deve ser a única ferramenta. Márcio, acredito que não seja errado, mas observar como e de que forma são aplicados os instrumentos avaliativos. A Fátima, acredito que a avaliação somativa seja necessária, porém, com um dos vários instrumentos que o professor possa utilizar, como um dos vários instrumentos que o professor possa utilizar. A Cláudia colocou, concordo com a fala da Yara, são várias ferramentas avaliativas que compõem a nota. A Raquel colocou, exato, Graciele, a avaliação somativa numa perspectiva dialógica é importante. E a Isis colocou, não acredito que seja errado, porém tem que ser visto como um instrumento de avaliação colaborativo com todos os outros já realizados. Raquel, quer te pronunciar? Alan, antes de eu... Carol, eu acho interessante essa questão de que é um processo colaborativo. Não que seja errado o processo da avaliação somativa, mas talvez a forma que tu vai utilizar, como que tu vai conduzir essa avaliação. E o resultado final talvez seja totalmente diferente do que tu vai permanecer naquele tradicional ensino. Então, às vezes, talvez o como tu vai conduzir seja o diferencial para te conseguir atingir a tua meta. Perfeito. Perfeito. A Tatiane colocou... Fala, Raquel, pode falar. Exatamente isso. Vejam bem, retomando uma fala do primeiro e segundo encontro. Quando a gente se utiliza apenas de provas e testes para fazer a avaliação, esse é um problema. Agora, quando a gente se utiliza de diversas ferramentas, diversas atividades, para que o aluno também acompanhe a evolução dele, né, no decorrer desses processos de ensino-aprendizagem, beleza. E falando especificamente da prova, vamos pensar que num concurso público, o Enem ou outras situações, os alunos vão passar por prova, né? Claro que é no aspecto classificatório, mas é na escola que a gente muitas vezes, ao aplicar provas, ajuda os alunos a se prepararem emocionalmente para uma prova. No caso das provas objetivas, que você tem que preencher uma folha de resposta nos vestibulares, Enem, etc., ou aquela Olimpíada Brasileira de Matemática, é um momento também de formação para o aluno, porque muitas vezes é o único lugar que alguém vai dizer como preencher corretamente aquela folha de respostas, né? O que não fazer, enfim. Então, Carol, respondendo essas 3 perguntas de uma vez só,
não é errado usar a avaliação somativa, nem as provas, mas elas têm que ser coerentes com a prática e ser diversificadas, não ser aquela prova igual para todo mundo, igual ano após ano. Ela tem que ser uma prova que faça pensar. Exato. E a Tatiane colocou: eu não vejo a avaliação como um método tradicional. As avaliações precisam dialogar com as práticas desenvolvidas em sala de aula, levando em consideração o desempenho dos alunos. Utilizar-se de vários instrumentos para chegar a um resultado. Então, perfeito. Mas e aí? Seria a avaliação somativa um método tradicional? A gente pode atrelar uma coisa a outra? Será que sim? Será que Depende. não? A ideia de trazer essa visão, esse artigo dessa visão tradicional e depois colocar essas perguntas era realmente para fazer a nossa cabeça dar uma chacoalhada. Como disse a Yara, na percepção dela, ela sempre viu a avaliação somativa como uma soma de vários resultados, de vários instrumentos. E é isso que a avaliação somativa é. Só que no decorrer da evolução histórica, vamos dizer assim, da escola tradicional, do método de ensino dentro dessa perspectiva mais tradicional, desse professor mais rígido, nós tínhamos, então, a relação de avaliação somativa como a avaliação somativa relacionado com essa visão tradicional, trazendo a questão da prova como o único instrumento. E não é assim, na verdade. A gente precisa, de repente, e aí eu caio lá na nossa enquete de que a avaliação somativa seria o bandido, que algumas pessoas responderam. Na verdade, ela não é um bandido e ela também não é um mocinho do método de nenhum método tradicional, dos métodos tradicionais. Ela é uma possibilidade, né? Que junto com a avaliação diagnóstica, com a avaliação formativa, a avaliação somativa traz uma outra percepção e outros instrumentos que vêm a beneficiar todo esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa, de vez em quando, desmistificar que a avaliação somativa é atrelada ao método tradicional, que não é errado usar um método somativo, de avaliação somativa, até porque, como a professora Raquel falou, nós vivemos em um mundo de avaliações somativas, como vestibular, Enem, concursos, seleções, enfim. A nossa própria escola hoje se caracteriza porque nós temos que destinar uma nota para o aluno, para esse aluno ser aprovado ou ser reprovado. Essa nota vai refletir o desempenho das conquistas de habilidades e competências dele. Então, essa é uma avaliação que hoje, mesmo alguns professores achando que ela é errada, nós precisamos fazer uso dela. Só que a gente precisa fazer uso dela como benefício. E a prova, ela é um dos instrumentos de avaliação. Então, realmente, vou passar. A avaliação a serviço da aprendizagem tem o ensino como processual. Então, a aprendizagem, ela é um processo de conquista, e essa conquista vai ser do aluno na conquista do seu conhecimento, na evolução do seu ensino-aprendizagem, e ela também pode ser uma conquista e um processo do professor de autoavaliar também o seu trabalho e de ver onde que ele atingiu os objetivos, se foram atingidos ou não, quais as possíveis falhas que se teve nesse processo. Então, a prova, como instrumento de avaliação, pode e deve ser utilizada para que o aluno faça deste momento construção de conhecimento. E para que essa construção de conhecimento seja realmente benéfica, a prova e o momento da prova também podem ser planejados pelo professor, como a professora Raquel falou, como um treino
no ensino médio para o vestibular ou para o Enem. Aconteceu comigo quando eu era do ensino médio, uma professora muito querida fez com a nossa turma um simulado, né, nos mostrando como que seria, o que de muito importante, porque como primeira, no meu caso, era a primeira de uma avaliação para vestibular, eu não fazia ideia como é que acontecia. Então, foi muito importante aquela primeira impressão. Então, o uso da prova é como um instrumento, e não como o instrumento, né, de avaliação que acaba acontecendo em algumas vezes. E aí, Carol, se me permite, Pode. é o argumento que sempre surge quando se tem esse tipo de discussão. Tá, mas e como é que eu não vou usar prova se eu tenho 150 alunos? Ou se eu tenho não sei quantas turmas? Sim, realmente é difícil. Quanto mais alunos para avaliar, mais a gente se apega à prova. Mas a gente pode fazer o seguinte, né? Quando numa semana a gente faz uma atividade avaliativa mais descritiva com um sétimo ano, por exemplo, com as turmas de sétimo ano, a gente não marca avaliação com as outras turmas que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem que se organizar no sentido de não deixar acumular aquela semana de avaliações, né? Pensar que tem que ter avaliação processual, aquela observação que é realizada em sala de aula, a realização das atividades, trabalhos de produção textual, produção de histórias em quadrinhos, enfim, tem N possibilidades. E também Opa, caiu a Raquel. Caiu a prof. Raquel. Vamos esperar um pouquinho ela voltar para ela continuar. Enquanto isso, eu vou ler aqui um comentário da Cláudia, que falou: refletindo se Enem, concursos são de enfoque classificatório, um aluno, para passar de ano, está no processo intrínseco de classificação. Por isso que o assunto avaliação é sempre de grande debate junto aos docentes. Eu concordo em gênero, número e grau, Cláudia. É um processo que está intrínseco. Nosso mundo, como eu digo, é um mundo classificatório hoje, né? E dentro da visão educacional, a nossa avaliação ela é somativa e é classificatória, porque em desde a Provinha Brasil, do SAEB, tudo é com números. Mas que dentro da nossa sala de aula, esse enfoque na classificação não seja o ponto-chave. Eu acho que isso que vai fazer com que os alunos consigam se sair melhor ou apresentar um desempenho melhor dentro desse processo de prova, né, mais claro, mais efetivo. Eu vou passando e aí quando a prof. Raquel conseguir voltar, ela termina o pensamento dela. Alan, quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma colocação? Agora no chat, a Andriele colocou um comentário. Penso que a avaliação somativa é necessária, inclusive para fazer o aluno entender como ela funciona, de onde sai aquele número que vai aparecer com a nota, como serão outras avaliações utilizadas por outras instituições e explicar ao aluno que nem sempre o 10 é significado de conhecimento e que 1, 4 ou 5 não quer dizer que os alunos não saibam o conteúdo. Perfeito, maravilhoso. Até porque o 10 pode ser memorização e daqui a uma semana o aluno que tirou 10 pode tirar 0 na prova, se foi só memorização. E o que tirou 4 ou 5, se teve um conhecimento significativo, foi uma bela nota. Uma reflexão bem interessante e bem pertinente. Eu vou ir seguindo, então, que a prof. Raquel não voltou. Então, assim, eu trouxe esse artigo, e depois, se vocês quiserem ler na íntegra, ele é muito interessante, porque ele traz esse confronto da visão tradicional atrelada aos métodos de avaliação.
E aí, no final, ele conclui, que daí vocês leiam para verem, né? Mas, sobre todos esses instrumentos, avaliação somativa, provas e tudo mais, eu trago uma dica da professora Janaína Mourão, até vou fazer um merchan, se vocês quiserem seguir o Educaetos no Instagram, tem materiais maravilhosos, não ganho nada para fazer esse merchan, mas coisas boas valem a pena ser compartilhadas. E aí, a professora traz, né, nessa fala. Todos os instrumentos avaliativos devem estar no mesmo nível cognitivo dos objetivos de aprendizagem trabalhados em sala de aula. E aí, uma questão muito interessante. Fique alerta para não cobrar algo mais complexo do que aquilo que foi desenvolvido. E aí eu lembro de uma passagem, quando eu era também no ensino médio, de um professor de física, onde eu conseguia fazer todas as atividades previstas dentro das aulas. E quando chegava na prova, eu nunca conseguia. Por quê? Porque o planejamento das atividades, o jeito como era aplicadas as atividades, né, era e quando chegava na prova, era totalmente outra linguagem, e eu não conseguia me achar. Ou seja, nas atividades, eu lembro, isso me marcou muito, nós utilizávamos números nas fórmulas, né? Números números dados, assim. E quando chegava na prova, eram situações problemas. E aquilo mexia com a minha cabeça, eu não conseguia resolver. Então, a necessidade de que a gente cobre deles o que foi na prova, o que foi cobrado também dentro como foi desenvolvido o conteúdo, que tenha essa relação. Então, para tudo isso, tenha muita clareza em seus objetivos de aprendizagem. Então, dentro do nosso plano de aula, todos os objetivos que nós temos de aprendizagem devem seguir os métodos avaliativos, para que a gente consiga conversar de uma forma fluente com os alunos. Raquel não voltou? Não. Então, eu sigo. Fica a dica do Educaetos no Instagram. Também vou colocar no Classroom o e-book do Educaetos sobre métodos de avaliação. Muito interessante também para leitura. Uma demonstração bem clara e objetiva de todos os métodos, com algumas dicas. É um material bem interessante de se acessar. Então, pensado em tudo isso, a gente debatendo sobre a educação, então, ser mocinho ou ser bandido, sobre visão tradicional, sobre métodos, vários instrumentos e tudo mais, eu gostaria de propor para vocês uma reflexão. Então, depois de todos esses recortes e tudo que a gente já discutiu e já falou, eu vou apresentar para vocês uma charge, que é essa, e eu gostaria que vocês pensassem sobre ela. Então, a gente tem uma floresta, aí tem o macaco, o pinguim, o elefante, o peixe, uma foca e acho que é um cachorro, e o professor sentado do lado de cada mesa, então, dizendo, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova, por favor, subam na árvore. Então, a prova dele é subir na árvore. Olhando todos os alunos, o que a gente pode perceber? Fazendo uma relação com o nosso ambiente de sala de aula. Seria realmente uma seleção justa para todos os alunos, ou os nossos alunos, assim como os animais que se põem aí na charge, são singulares entre si? Então, eu gostaria que vocês, o Alan vai colocar o link do Padlet no chat,
E eu gostaria que vocês respondessem a seguinte pergunta. Entre os métodos avaliativos, existe algum mocinho ou bandido? Ou falta algo para os professores? Isso é o que eu gostaria que vocês respondessem. O que vocês acham dessa charge? Se baseando pelos métodos de avaliação somativa. Alan, eu vou parar a apresentação e aí tu apresenta o mural, pode ser? Ok, Carol. Então, conseguiram acessar? Renata, tá ok o link? Sim, Carol e Alan, o link deu certo. Só esclarecer para os cursistas. Acessou o link, vai chegar nesse muro. Aí dá 2 cliques, vai dar uma caixa de texto onde vocês inserem a resposta de vocês, tá? Isso. Raquel, tu quer terminar teu pensamento? Tu caiu bem na hora. Enfim, problemas da conexão. Acho que deixa, Carol. Já Tá. fomos adiante, nem sei até onde vocês escutaram, tá? Tranquilo. Tá bom. Então, o que a gente pensou da charge, agora eu vou ler ali o que está no Padlet. Então, analisando a charge, o que a gente pode fazer de conexão entre os métodos avaliativos, né? E aí, estão se aparecendo. A charge demonstra um método totalmente excludente. Às vezes não conseguimos enxergar as particularidades de cada estudante tão explicitamente, porém a avaliação diagnóstica vai nos permitir essa avaliação inicial. Eu vou esperar vocês escreverem um pouco, porque os quadradinhos mudam de lugar e eu vou me perdendo na leitura. O link do Padlet está... Espera aí que eu vou colar e colocar no chat de novo. Então, vamos lendo. Não existem mocinhos ou vilões. Cada método deve ser pensado de acordo com a realidade dos nossos alunos e do que foi desenvolvido com a turma. Já me perdi. É necessário estarmos atentos às diversas formas de aprendizagem e de expressão daquilo que foi aprendido. Perfeito. Depende do ponto de vista. Os professores têm muitos alunos e acabam avaliando de forma padronizada as turmas. Isso é verdade. Inclusive, aqui a gente fica contando historinhas, né, da nossa adolescência. Eu estudava aqui em Alegrete numa escola bem grande, onde tinha bastante turmas, né, do ensino médio, e eu lembro que tinha uma professora que aplicava para todas as turmas exatamente a mesma prova, o que não é problema nenhum, mas em dias diferentes. Então, para a gente, era só saber quem era o primeiro a ser avaliada, a primeira turma a ser avaliada, que a gente conseguia saber o que ia ser cobrado, enfim, né? E aí cai naquela questão, se eu sei o que vai ser cobrado, eu, em vez de tentar compreender, acabo decorando, né, para devolver na prova e depois eu estou livre e liberado disso, né? Com certeza, nunca mais eu volto naquele conhecimento, né? Fala, Raquel. Não, era isso. Avaliar realmente é uma tarefa simples. Precisa ser... Não, para aí. Ai, eu vou esperar mais um pouco, porque eu estou me perdendo nos quadradinhos, né? Vocês. Depois o Alan pode baixar esse Padlet como PDF e a gente pode colocar no Classroom também, tá? Eu acho que é ótimo, porque daí a gente consegue visualizar mais claramente, né, todas as respostas que aqui com certeza eu não vou conseguir. Ali. A charge mostra uma avaliação que exclui, que não leva em consideração o conhecimento do aluno, e sim
visualiza somente o resultado final, ou seja, subir na árvore. Acredito que existam vários métodos de avaliação e que o professor pode fazer uso sem que precise padronizar os alunos. Exatamente. Realmente não há mocinhos ou bandidos, existem diferentes observações e depende do contexto e da realidade dos nossos alunos. Precisamos, enquanto professores, sempre estar refletindo sobre o porquê e como avaliar. Perfeito. Fico muito feliz de ver as considerações de vocês, e eu acho que é isso mesmo que nós pretendíamos, assim, com essa primeira parte, com essa questão de indagar, de trazer uma confusão, né, sobre a avaliação somatória, então, está realmente atrelada à visão tradicional, desmistificar isso e olhar para essa imagem e entender que os nossos alunos são seres singulares dentro da nossa sala de aula. Cada um responde de uma maneira diferente, aprende de uma maneira diferente. Então, assim como muitas vezes a gente tem que desenvolver vários métodos de ensino para chegar naquele aluno, tem um que vai responder à questão visual, tem um que consegue, através de escutar, né, as falas, outros através da leitura. Então, nos métodos de avaliação, da mesma forma, a gente precisa também conhecer o nosso aluno e saber como que a gente vai apresentar isso para ele. E quando a gente fala de avaliação somativa, que esses métodos não recaiam sempre na questão da prova, que eles possam ser maiores do que uma simples prova, que a prova possa ser um instrumento de avaliação, mas não o único instrumento de avaliação em questão. Deixa eu ler mais alguma antes de nós seguirmos, se vocês estão escrevendo. Carol, uma contribuição nesse sentido. Eu sou orientadora dos estágios supervisionados do curso de Ciência da Natureza. E assim eu percebo que os estagiários, eles são super criativos na hora de planejar as aulas, de propor atividades. E quando chega o momento da avaliação, geralmente a primeira coisa que eles pensam, uma prova, né? E aí é toda uma conversa para tentar, não, mas será que realmente precisa ser prova para você ver se eles conseguiram construir aprendizado? E aí, né, a gente tem que pensar o seguinte, a gente geralmente se esmera, né, para produzir aulas interessantes, criativas, dinâmicas, e não adianta muito a gente, né, gastar todo o esforço do planejamento em aulas dinâmicas e criativas se a gente não atrelar junto nesse planejamento ou pensar como fazer a avaliação, né? Então, eu sempre digo também que a avaliação a gente já pensa lá no começo do planejamento, né, do plano de ensino, ou do plano de estudo, enfim, cada tem a sua nomenclatura, né. Ela não é o último item a ser pensado, mas ela é pensada durante todo o processo de planejamento. Uma coisa que a gente conversa também muito nas nossas reuniões pedagógicas na escola onde eu trabalho nós apresentamos uma aula maravilhosa, fazemos aula prática e alguns professores conseguem, né, mesmo com os pequenos, fazer uso da metodologia ativa e tudo mais, e aí no fim de todo esse processo, aí como a Raquel disse, a prova. Então, não que não possa ser usado, como eu disse, mas tem outras possibilidades, né, que pode chegar ao fim da mesma forma criativa, dinâmica, enfim, dialógica com os alunos, que não necessariamente recaia na prova para que a gente consiga fazer a nossa avaliação. Então, eu vou dar seguimento. Deixa eu ler mais algumas ali. Avaliação nada inclusiva. Pensando nos alunos com deficiência, então, maravilhosa tua colocação. A avaliação, e aqui a gente está falando só dessa perspectiva dos alunos, entre aspas, ditos normais. E quando eu tenho uma turma com um aluno de educação especial, como é que vai ser essa minha avaliação?
De que forma eu vou fazer ela realmente inclusiva? Isso é um ponto muito interessante também para você pensar e dar outro curso de avaliação, né? Se a gente for começar a falar sobre isso, não vai dar muito pano para manga, enfim. Visualizando a charge, o professor beneficia somente alguns alunos. Exato, né? Alguns alunos, o macaco vai tirar de letra, né? E os outros, como é que vão conseguir cumprir a tarefa? Então, o Alan depois baixa para nós esse arquivo em PDF e a gente coloca lá no Classroom, até para a gente conseguir ler com mais calma as considerações de todo mundo e depois vocês também lerem as considerações dos colegas. E aí eu vou dar continuidade aqui. Pode ser, Alan? Sim, claro, Carol. Tá bom. Então pode parar a apresentação que eu sigo daqui daí. Quando aparecer, vocês só me dão um ok. Apareceu. Tá bom. Então, depois dessas considerações, dessas contribuições, reflexões, a gente se pergunta, na avaliação somativa, a prova é o único instrumento possível? E aí a gente já viu que não. Prova é um dos instrumentos dos vários que nós temos possíveis. E aí alguns professores podem perguntar, mas e como é que eu vou avaliar um trabalho em grupo? Como é que eu vou dar nota para uma redação? Como é que eu vou dar nota para uma atividade prática? Como é que eu vou dispensar uma nota para isso? E aí a gente entra nas avaliações por rúbricas, que alguns de vocês devem conhecer, outros não. Eu confesso que eu a conheci há pouco tempo. E o que são avaliações por rúbricas? Então, o que é uma rúbrica? E aí a professora Raquel pode se sentir à vontade para me interromper a hora que quiser, porque eu sei que é muito fluente nesse assunto. Então, rúbrica do dicionário é uma assinatura abreviada, geralmente reduzida às iniciais. É uma letra ou uma linha inicial, um capítulo escrito, rubro, que daí vem de rúbrica. Isso são conceitos mais abrangentes. Mas dentro do que a gente quer se deter, rúbrica é uma pequena anotação ou comentário acerca do que se observou, leu ou deve ser memorizado, apontado, um lembrete ou uma nota. Raquel está com o microfone aberto, fale. Imagina se não, né? A rúbrica, ela se presta tanto para nos auxiliar enquanto estamos corrigindo, por exemplo, uma questão aberta de prova, né? Por exemplo, o que é respiração celular? É um exemplo, tá? Não estou dizendo que eu fazia isso nas minhas provas, tá? E aí, a gente sabe que uma resposta pode ter diversos níveis de profundidade, né? Então, quando eu ia corrigir esse tipo de prova, eu fazia uma mini rúbrica para aquela questão. O aluno podia falar só a nível tipo assim, uma resposta decorada, ele podia usar as palavras dele, muitas vezes não eram as palavras adequadas, mas dava a entender a ideia, ou então uma resposta mais completa. E a partir disso eu conseguia ver se a resposta estava totalmente certa, meia certa, ou menos certa, enfim. Tá? Então, ela, além de ser um instrumento que pode ajudar a gente nesse tipo de situação, ou para corrigir, por exemplo, um trabalho de pesquisa, ela também pode ser construída junto com os alunos, e a Carol vai mostrar um exemplo daqui a pouco, para que eles percebam o que vai ser avaliado. Né? Ah, tem um trabalho de pesquisa. Então, no momento que a gente apresenta a proposta, a gente constrói a rúbrica junto com eles. Então, o que vai ser avaliado no trabalho? Ah, tem que ter capa. Ok, então tu coloca capa
E aí, numa segunda coluna, tu coloca alguns aspectos que a capa precisa abranger. Ah, tem que ter os dados da escola, tem que ter as informações sobre o trabalho e tem que ter a identificação do aluno, tá? Então, temos 3 características, vamos dizer assim, que vão ser observadas para corrigir este item. O que tem que ter depois? Ah, uma introdução, ok. Aí, no processo dialógico, né, junto com os alunos, se conversava o que tem que ter numa introdução. E aí eles iam apontando aspectos ou características que seriam importantes nessa parte do trabalho, bem como o professor também pode ajudar eles a entender. E assim por diante, tá? E aí, quando o aluno tem ideia do que vai ser avaliado, percebam vocês que ele também vai saber o quanto ele precisa se dedicar à realização do trabalho. E nada melhor do que, ao fazer um trabalho, tu saber o que vai ser avaliado, não é mesmo? Então, nesse sentido, a rúbrica é um instrumento bem interessante para fazer a avaliação de vários tipos de instrumentos de avaliação, tá? Carol, se tu quiser passar, por exemplo, de repente vai ficar mais claro, né, para os cursistas entenderem a rúbrica ou vão perceber que já utilizam, certo? Eu vou passar, aí se tu quiser Depois de ter falar, volta. depois eu volto. Isso. Então, nesse exemplo que a Carol traz aqui, vejam que aqui nessa coluna categoria tem as características, o que vai ser avaliado. E aí tem tipo uma escala, ó, não foi desenvolvido, foi parcialmente desenvolvido, suficientemente desenvolvido ou plenamente desenvolvido. E aí, para a gente ser mais objetivo, a gente pode colocar pequenas explicações do mínimo que é necessário ter para eu dizer que, nesse trabalho, o Joãozinho desenvolveu plenamente o primeiro item sobre o entendimento do tema preconceito. No segundo item, ele não conseguiu se expressar muito bem, então marquei aqui suficientemente desenvolvido. Em relação às ações do projeto que ele tinha que propor, ele participou das ações, mas ele não se envolveu com o grupo. E aí, na apresentação das ações para a comunidade, no dia ele faltou, tá? Vamos pensar assim. Então, marquei aqui, posso colocar um valor numérico, por exemplo, se é um trabalho valendo 4 pontos, né, eu posso definir assim, que essa primeira categoria vale 1 ponto, a segunda vale 1 ponto, a terceira vale 1 ponto e a última 1 ponto. Plenamente desenvolvido, numericamente falando, significa que ele alcançou 1 ponto nesse quesito. Parcialmente desenvolvido, eu entendo que é assim, tipo 50%. Então, eu coloco aqui um 0,5, um 0,6, vai depender de caso a caso, né? Não desenvolvido, bem, alguma coisa ele fez, né? Então, dá um 0,2, 0,3, sei lá, vai depender do caso. E aí, no final, fica bem fácil para dar aquela nota número, que eu sempre achei muito complicado, e ajuda o aluno a entender por que ele teve essa nota e não outra nota. E aí é interessante que, na hora de corrigir, a gente tem uma planilhazinha assim e vá marcando, né? Pode fazer comentários, enfim. Então, utilizando esse instrumento para fazer a avaliação, tanto o aluno quanto o professor têm a plena consciência do que aconteceu durante o processo. E aí a Yara pergunta, é tipo um combinado? É mais ou menos, mas é um combinado que fica formalizado. Muitas vezes eu pedia trabalho de pesquisa e aí quando eu ia corrigir eu me arrependia amargamente, porque era só aquele tal de copia e cola, né? E no momento que eu comecei a explicar o que eu esperava de um trabalho de pesquisa, teve melhorias. E os alunos também diziam que agora entendiam o que tinham que fazer, tá? É um passo a passo mínimo do que deve ser apresentado. E aí, se vocês pesquisarem na internet, vai surgir vários modelos, tá? Tem alguns que já colocam direto, em vez de emojis aqui, colocam um valor numérico. Pode fazer uma escala do muito bom, bom, mais ou menos, insuficiente. Enfim, tem várias possibilidades. Carol, passo para ti de novo. Tá. E dentro dessas várias possibilidades que a gente acha na internet, a gente pode também construir, né, Raquel, dentro dos nossos objetivos. O que a gente quer avaliar,
qual as competências mínimas ou as competências mínimas que nós queremos chegar, quais as habilidades que nós queremos desenvolver no aluno. Então, a Dirce colocou, são critérios, assim fica claro para o aluno e para o professor. Com certeza. E aí o aluno, como a professora Raquel falou, se sente também encorajado e ele sabe que ele vai precisar apresentar para obter, então, a nota, o valor numérico. Eu vou voltar um pouco só. Sem contar que se a gente inclui os alunos nessa elaboração da rubrica, ele também vai se sentir engajado a participar da aula, a entender um processo de avaliação, ele se sente participante de fato, e não meramente um ser passivo ali que está aguardando, né, para ser avaliado. A Renata colocou que dentro do Classroom também é possível construir rúbricas. Aí, de repente, no encontro da semana que vem, a gente pode também explorar esse recurso dentro do Classroom. Então, dentro de tudo que a prof. Raquel já falou, como eu disse, ela é doutorada no assunto, as rúbricas na educação são esquemas explícitos para classificar produtos ou comportamento, categoria, que variam, e pode ser usado, então, para classificar redação, ensaio, trabalhos, trabalho de pesquisa, apresentação oral, atividades em grupo, práticas de pesquisa, atividade prática, enfim, uma gama muito grande de atividades que aí a gente vai fugir da prova, mas vai ainda ter um instrumento que a gente possa atrelar uma nota. E a avaliação por rúbricas, elas têm vários pontos positivos, o que a torna uma ferramenta de avaliação excelente. Ela aumenta o engajamento dos jovens, como a professora Raquel já disse, ainda mais quando eles participam dessa construção. Torna os alunos protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem e agora do seu processo de avaliação, porque eles, sabendo todos os passos a serem seguidos, ele sabe o que ele vai ter que demonstrar, o que ele vai ter que fazer e o que ele vai ter que estudar. Avalia pontos fortes e fragilidades, não só dos alunos, mas também do nosso planejamento enquanto professor, planejamento tanto de aula quanto de avaliação. Auxilia no pensamento formativo do aluno, promove o feedback, quando a gente tem muita resposta e estímulo, muito diálogo, tanto na construção dessa rúbrica quanto na aplicação. Vai facilitar a atribuição de notas para atividades que vão fugir, então, à tradicional prova, e avalia programas e atividades diversas. Além disso, as rúbricas são adequadas para mensurar a aquisição das habilidades por parte dos alunos. Então, ela tem muitos pontos positivos que vão auxiliar, não só na atribuição de nota, mas por trás disso, promover, então, um engajamento dentro do processo de ensino-aprendizagem do aluno. Então, afinal, o que são rúbricas? As rúbricas são meios de avaliação ou autoavaliação, tanto do aluno como uma autoavaliação também por parte do professor, enquanto ele está fazendo a rúbrica, avaliando o seu planejamento, geralmente apresentadas na forma de tabela, que são constituídas e modificadas com base nas habilidades, competências e atitudes em que se deseja avaliar o aluno. Então, essas tabelas, como a gente já mostrou, elas tem vários exemplos, N exemplos na internet que a gente pode tirar e utilizá-las na íntegra, utilizá-las como base ou ainda criar uma ao nosso próprio, dentro dos nossos próprios objetivos. Então, os exemplos de rúbrica, como a professora Raquel já apresentou, esse é a rúbrica de um projeto de pesquisa. Esse daqui todos esses foram retirados da internet, tá? Então, se vocês procurarem, vocês podem se deparar com eles. Essas são rúbricas em fóruns, debates ou seminários. Esse também, como a prof. Raquel falou, pode ser elencado notas de acordo com
com a nota final que se vai dar para tal atividade. Me permite, E aí, Caroline? pode, claro. Por exemplo, nesse exemplo aqui, muitas vezes a gente faz uso, né, das apresentações de trabalhos, né, na sala de aula. E aí, claro, no momento que você propõe a tarefa, você explica, né, o que você deseja, cria-se uma rúbrica em conjunto, e no dia da apresentação do trabalho, a gente pode, inclusive, pedir para que os alunos ajudem na avaliação da apresentação. Claro que tudo isso necessita de bastante diálogo, né? Conversar que a avaliação é algo sério, que não é para ralar ninguém, nem para beneficiar todo mundo, mas tem que seguir esses critérios, e aí, na sua percepção, aquele grupo que apresentou em cada indicador foi mais ou menos, foi bem, foi regular, enfim. E aí, junto com isso, né, eles ainda podem dizer por que que eles marcaram, por exemplo, um regular num item e muito bom no outro item, certo? Então, assim, tudo isso para a gente pensar que a avaliação ela é importante para a gente estimular aquela questão da cultura da participação, né, que às vezes é tão esquecida na escola ou nas nossas salas de aula, ou tão difícil de conseguir por parte dos alunos. Exato. E aí, como tu disse, gera até um trabalho colaborativo, né, Raquel, quando eles conseguem se fazer essa avaliação em conjunto. Cria um movimento de sala de aula bem interessante até para eles com outras experiências, né? Então, esse daqui é uma rúbrica de atividades textuais, tá bem, não tá muito nítida, porque eu tirei de um PDF. E aqui também traz os critérios, não cumpre, cumpre parcialmente, cumpre completamente, e aí o espaço para atrelar uma nota. Então, por exemplo, uso do texto, né, critério de correção. A questão não se relaciona com o texto, a questão usa elementos do texto, mas não são necessários para a resolução. A questão usa os elementos dos textos e são necessários para a sua resolução. Então, passos bem claros, né, professora Raquel, para que os alunos também consigam entender qual nota que ele vai ter, aonde que ele vai se localizar dentro da rúbrica, dentro da tabela, para se atrelar a nota no final. Assim, também não podemos negar que dá trabalho para montar uma rúbrica, mas, no entanto, as vantagens e os benefícios dela, tanto para o aluno quanto para a gente, pelo fato de tornar objetiva a avaliação de produções muitas vezes subjetivas, é bem importante. E aí, quando eu tenho o trabalho de planejar uma rúbrica, né, quando a gente senta para corrigir aqueles trabalhos de pesquisa, que parece que às vezes não terminam nunca, né, fica bem mais fácil, tá? Então, também é um aspecto de planejamento da avaliação. E uma vez uma rúbrica planejada para dada atividade, ela pode ser reutilizada também, né, Raquel? Não necessariamente cada atividade, claro que dentro do seu planejamento, dentro da visão da turma, mas ela pode ser reutilizada e adaptada em só alguns critérios para atender às necessidades de todos os alunos, né? Então, quais as características desejadas, então, para as rúbricas? Então, a rúbrica, ela vem para tornar fácil avaliar problemas complexos. Então, ela traz essa visão de facilidade, de objetividade, quando ela tende a avaliar de uma forma clara e objetiva, e também de uma maneira gradativa, quando a gente explica de forma gradativa para os alunos o desempenho deles e o que a gente espera, dentro de uma visão de transparência, né? Onde os alunos possam participar, como a professora Raquel falou, da construção, e entender os passos para terem uma participação mais efetiva e mais positiva. A questão da herança, ou seja, herdar características dos métodos avaliativos que se quer, ou seja, a rúbrica ela não precisa ser usada dentro de uma visão de avaliação somativa unicamente, ela pode herdar a herança de qualquer outro método. Aqui, em específico, nós estamos falando de avaliação somativa,
mas ela pode se encaixar em qualquer outro tipo de avaliação ou método. A característica de associação, ou seja, ela associa o desenvolvimento e os objetivos, fazendo uma relação onde eles foram alcançados ou não, para poder atrelar uma nota nessa visão de somativo. A reutilização, como eu falei, uma vez uma rúbrica elaborada, ela pode ser reutilizada com as devidas adaptações quando nós apresentamos para turmas, porque de turma para turma nós temos padrões e singularidades diferentes, né, de perfis de alunos. A padronização, ou seja, ela padroniza a avaliação de modo que tu consegue elencar as habilidades e as competências, e aí fica mais fácil na tabela de localizar onde o meu aluno está em dada habilidade ou competência. E a questão da clarificação, que ajuda, então, a clarificar as expectativas, se as utilizamos como um meio de comunicação entre os alunos, ou seja, a importância do diálogo nesse processo todo. Raquel, quer contribuir? Ou tá ok? Tá ok, de repente só um adendo. De repente você pode estar pensando, mas parece meio tecnicista essa forma de avaliação, né? De ficar marcando, mas vamos pensar o seguinte: quanto mais a gente pensa uma avaliação e torna ela objetiva, maior é a possibilidade de que o aluno compreenda tanto o processo de ensino pelo qual ele passou, ele tenha a ciência do que está faltando, e aí a gente pode fazer aquele movimento de retomar para que ele aprofunde determinadas habilidades ou competências, certo? Então, como foi colocado muito bem pela Caroline, as rúbricas, elas podem ser adaptadas para N situações de avaliação, tá? Se eu quiser utilizar uma rúbrica para fazer uma avaliação diagnóstica, ótimo, consigo. Claro que daí eu tenho que fazer todo esse olhar de diagnóstico. Se eu quero utilizar para a avaliação processual ou formativa, ela também é interessante. Aí a Andriele coloca no chat que ela pode ser utilizada, inclusive, para autoavaliação, né? Perfeito, tanto minha professora quanto pelos alunos. As equipes gestoras da escola podem utilizar de rúbricas para a autoavaliação do seu trabalho, ou então para acompanhar o desenvolvimento de algum projeto que a escola esteja desenvolvendo, enfim, elas são muito versáteis. Assim, uma possibilidade de reorganização bem interessante que se adequa às várias necessidades avaliativas que a gente enfrenta dentro da vida de uma escola. Ótimo. Então, as dicas para elaborar uma rúbrica, então, manter claros quais critérios são importantes, dentro da ordem de importância, como nós vimos ali na tabela, o que nós almejamos de competência para os alunos, e aí criar essa ordem para poder colocar se o aluno desempenhou bem, foi regular, satisfatório, enfim. Utilizar de uma descrição bem objetiva, ou seja, deixa eu voltar aqui, né? Como esses. A questão não se relaciona com o texto. A questão usa elementos do texto, mas não são necessários para a resolução. A questão usa elementos do texto necessários para a resolução. Então, que tenha uma forma de descrição objetiva para que os alunos não se percam também nesse que processo. deixa explícitos diferentes níveis, né, de compreensão ou de resolução da atividade, né? Essa é a parte interessante. Dá para fazer 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, quantos forem necessários. Exatamente. Isso tudo atrelado ao planejamento e aos objetivos que se espera, né, da aprendizagem do aluno. Então, a rúbrica pode ser apresentada para os alunos, isso é muito importante. Se não for construída junto com o aluno, que seja apresentada antes da correção, tornando o aluno ciente dos critérios da avaliação. E aí, dessa forma, ele vai estar apto a satisfazer as expectativas do professor, vai se sentir encorajado também, porque ele já sabe quais os pontos ele vai ser
então realmente avaliado. Raquel, alguma coisa para colocar sobre as rúbricas? Senão eu vou me encaminhando para o final. Pode te encaminhar para o final. Acho que já contribuí tudo que eu queria falar. Tá bom. Então, recapitulando mais dessa questão da avaliação somativa, entendendo melhor a avaliação de aprendizagem, que é a avaliação somativa, que diagnostica aonde o aluno está dentro do processo de aprendizagem, e atrela uma nota para ele. Essa avaliação visa a identificar o quanto dos objetivos de aprendizagem foram alcançados. Além disso, tem como meta dar alguma certificação relativa às conquistas obtidas pelo estudante. Então, a nota, na verdade, ela é uma consequência do processo. E quando a gente coloca ela como consequência, fica mais fácil de pensar em N's métodos e instrumentos desavaliativos para se chegar nela, e não colocar ela como ponto forte ou evidência. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Raquel? Senão eu já vou... Alguma contribuição, alguma explanação, alguma fala? Senão eu já terminei e aí eu passo o tema de casa. Nem sei que horas são. São 13h25, a gente está se aproximando do teto. Acho que você mostra o tema de casa, e aí depois do tema de casa, se alguém quiser fazer uma inserção de fala, fique à vontade, tá? Tá joia, então. Então, o tema de casa é a leitura de um artigo. O artigo ele vai estar disponível lá no Classroom, ele é do Ademir Baesso e traz por título Avaliando em Matemática através das Rúbricas. É um artigo bem bacana. Eu acho que quando a gente fala em avaliar por rúbricas e dessa maneira somativa, a gente pensou aqui quando a gente conversou em vários métodos textuais, né, e práticas, e ele traz uma visão do conteúdo da disciplina de matemática, que é uma disciplina das exatas, e a possibilidade de sim poder usar as rúbricas dentro dessa disciplina. Então, vai ser a leitura desse artigo. E aí, depois da leitura, a gente vai disponibilizar uma tabela de Word. E aí, dentro dessa tabela, vai ter essas duas perguntas e vocês podem só escrever dentro do Classroom. Pontos relevantes sobre o artigo que vocês destacam e as suas percepções sobre o uso das rúbricas dentro da avaliação somativa. Tá? Então, seria essa a atividade. Não, a gente não vai usar nenhuma ferramenta, vai ser... Renata, me ajuda, porque a gente pensou aquele dia junto. Nós vamos fazer uma tabela e anexar no Classroom e eles só vão entrando no documento e digitando dentro do documento do Classroom mesmo. É isso? Isso, a Renata está colocando no chat. E assim, então, as referências bibliográficas que eu utilizei, como eu disse, do Educaetos, que eu já fiz um merchan, Raquel, para seguirem o Educaetos no Instagram. Sim, também comecei a seguir. Maravilhoso. E aí, eu vou colocar também esse material, que é bem bacana, disponível no Classroom. E muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou parar a apresentação e ligar minha câmera. Perfeito, Caroline. Obrigada a você e o Alan por fazer essa fala de hoje. Eu gostaria que, se alguém tem algo a falar, abra o microfone, fique à vontade. O Alan vai ter que sair um pouquinho mais cedo, prof. Tá, tranquilo, tranquilo. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que a gente tenha contribuído com bastante conhecimento e até a próxima formação da semana que vem. Está cheio de surpresas também. Legal. Tá? Então, gente,
lembrando só que as atividades são sempre uma proposta para a gente, né, continuar refletindo um pouquinho sobre a temática discutida. A gente não vai fazer essa avaliação de certo ou errado da nota, tá? Mas a gente gostaria que vocês fizessem, né, para que a gente sabe, enquanto professor, né, que se a gente não aplica em algo prático depois, possivelmente a gente venha a esquecer, né? Então é essa a proposta, certo? Então, a gente aguarda vocês na semana que vem. Como o Alan disse, tem várias atividades legais. Fiquem bem e a gente aguarda vocês, então, na quinta-feira que vem, às 14 horas, nesse mesmo local. Abraço a todos.